Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Carlinhos e você já me conhece. Se não conhece ainda, você vai ter aula de conhecimentos pedagógicos agora. E minha missão é fazer com que você domine a Resolução 2 de 2020, atualizada por outras resoluções já em 2021, que é uma resolução do Conselho de Educação do Distrito Federal. O Conselho de Educação do Distrito Federal é o órgão normativo consultivo sobre educação. Ele cria as normas e é consultado sobre todas as instituições que nós temos e redes de ensino que nós temos no Distrito Federal. Ele é de assessoramento superior à Secretaria de Educação. Então, logo, o Conselho de Educação do Distrito Federal, ele cria a Resolução 2 de 2020 que estabelece as regras para o sistema de ensino do Distrito Federal. Então, nós temos o sistema de ensino do Distrito Federal regulado por uma resolução. Resolução essa que não é uma lei, mas tem força de lei, já que os conselhos de educação são órgãos normativos e o Distrito Federal também traz essa consideração equiparado ao que diz a União. Essa resolução, a 2 de 2020, primeiro vai dizer quem é o sistema de ensino do Distrito Federal. Então vamos fazer uma analogia ao que está ao artigo 17 da LDB. Lá ele diz que o sistema de ensino do DF ele é composto das instituições públicas mantidas com recurso do Distrito Federal. E aí eu vou te dar um exemplo. Todas as escolas de educação básica e a Universidade do Distrito Federal, essas são as instituições educacionais mantidas com recurso do DF. As instituições privadas de educação básica, já que as de educação superior são do sistema federal, é a União que cuida. Então aqui, se for de educação básica, vai estar também nesse sistema e será regulado por essa resolução. E ainda os órgãos que aqui no DF estão ligados à educação. Nosso sistema de ensino então é composto por essas três instituições, tá? Todas as instituições educacionais públicas, as instituições privadas de educação básica e os órgãos de educação. Fechado isso na sua cabeça? Vamos ao exemplo? Públicas eu falei da UniDF e eu posso falar de qualquer escola classe, CF, Centro de Ensino Médio ou qualquer outro. Privadas, Colégio Leonardo da Vinci, La Salle, todos esses são regulados também por essa resolução, tá bom? E os órgãos, a Secretaria de Educação e outros conexos que atuam junto com a educação, como, por exemplo, a Secretaria de Esporte, Secretaria de Cultura, que também tem projetos que envolvem a educação. Fechado isso? Vamos então estudar e eu vou mostrar isso para vocês, os pontos principais dessa resolução, para que você possa acertar na sua prova. O que eu já quero te pedir é que você esteja atento e que, se possível, tenha o texto da resolução atualizado próximo a você, para que você possa ir fazendo os seus grifos e as suas anotações. Esta resolução é gigantesca, são muitos artigos, mas ela é facilmente entendida se você compará-la à LDB. Ela como se fosse uma LDB para o Distrito Federal, por isso ela é mais específica e tem mais artigos. E ela coaduna também com o que diz o texto da Base Nacional Comum Curricular. Então ela é uma LDB e também uma Base Nacional Comum Curricular. Juntas as duas coisas, a gente vai ter a nossa resolução aqui do Distrito Federal. Você está pronto para entender mais sobre ela? Então dá uma olhada aí na tela, Resolução 2 de 2020. Eu sou o professor Carlinhos e nós vamos conversar aqui sobre o sistema. Como eu disse, as instituições educacionais públicas, que são mantidas pelo poder público, e aqui nós vamos ter tanto de educação básica quanto de educação superior, mas mantidos pelo poder público do DF, lembrem-se disso, tá? Aí, por exemplo, as escolas classes, centros de ensino fundamental e de ensino superior nós só temos a UniDF, porque a UNB é mantida com recursos da União, então logo não faz sentido, beleza? Não faz sentido, tá bom? Vamos em frente. Instituições privadas mantidas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Lembrando, só de educação básica, tá? Que envolvam, então, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. E ainda os órgãos e entidades do governo do DF que estejam relacionados à educação, vinculados à cultura, esporte, justiça, segurança pública, saúde, criança, adolescente, a juventude, direitos humanos e desenvolvimento social. Logo, órgãos que estão interligados com a educação. E aí ele traz um apontamento importante, gente. Também as demais organizações públicas e privadas e não governamentais com mais de 3 anos de existência, com efetivo trabalho e notória experiência no seu campo de atuação, que podem colaborar com o sistema de ensino do DF. Gente, existem muitas organizações privadas, públicas, não governamentais que ajudam a Secretaria de Educação a desenvolver, por exemplo, a educação do DF. Já ouviu falar nos pedagógicos?
De vez em quando a gente aparece nas escolas, faz algumas palestras e auxilia a Secretaria de Educação a desenvolver a educação de qualidade, que é uma de suas missões. Então, bem tranquilo aqui a composição do nosso sistema de ensino. Isso é importante porque cai regularmente nas provas, tá? Então, não quero que você esqueça disso aí. Vamos para mais. Vamos para o nosso artigo 2º, que ele vai falar da organização deste sistema. E ele diz o seguinte: a implantação e manutenção do ensino ele é um dever do poder público e é um direito da iniciativa privada, porque a ela é livre a oferta do ensino. Quando ele diz isso, ele também reafirma uma outra coisa. Ele reafirma que a iniciativa privada pode ofertar, mas de acordo com algumas condições. E quais são as condições, professor Carlinhos? São análogas ao que diz o texto da LDB. E Carlinhos, o que diz o texto da LDB? Que a oferta é condicionada ao cumprimento das leis, normas e diretrizes da Educação Nacional e do DF, está sujeita também à avaliação de qualidade pelo poder público e, obviamente, a iniciativa privada deve buscar o credenciamento para a oferta. Se a instituição não for credenciada, logo, ela não pode ofertar a educação. Por isso, meus amigos e minhas amigas, isso aqui não difere do que diz o texto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Beleza? Vamos em frente, então. Existem cursos que não precisam de credenciamento, que são exceções. Aqui é uma exceção das instituições privadas. A regra é todo mundo ser credenciado. A exceção são os cursos livres. Cursos livres não são passíveis de regulação pelo Conselho de Educação. Logo, não precisam de credenciamento. Não precisa de credenciamento. Quer um exemplo? Os pedagógicos. Eu posso criar qualquer curso e esse curso não precisa ser credenciado pelo Conselho de Educação do Distrito Federal. Sendo assim, a gente atua como curso livre, tá bom? Lembrando, o Distrito Federal, gente, ele tem atribuições distintas, né? Se comparado com os estados e municípios, porque ele acumula as duas funções. Essas características peculiares é porque ele tem competência híbrida. Ele é total flex. Ele tem competência de estado e competência de município. Fechado? Vamos em frente porque tem princípios aqui na nossa resolução. E diferente do texto da LDB, que lá tem 14 princípios, aqui nós temos 20 princípios. E todos esses princípios, eles fazem referência ao que diz a LDB, mas também resgatam a especificidade do Distrito Federal. Por isso você que está do outro lado precisa estar atento, tá? Esses princípios, eles são diferentes sim das outras normas, por isso é legal que você esteja atento aqui para não errar. Dá uma olhada na tela. Primeiro dos princípios: reconhecimento e valorização dos profissionais da educação. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Tá vendo que tem alguns que você conhece? E tem alguns que você conhece e foram aqui modificados para ampliar aí os direitos e para ecoar melhor na educação do Distrito Federal, que é uma educação de qualidade. Respeito ao estudante, sujeito de toda ação educativa na sua unicidade e multidimensionalidade, como um ser ativo e participante no processo de formação integral. Respeito à individualidade, fundamentado na solidariedade, no compromisso com a sociedade democrática. Ainda, a igualdade de condições para acesso, permanência, participação, inclusão e o êxito no processo de ensino e de aprendizagem, uma preocupação com o sucesso e a garantia das aprendizagens para esses estudantes. Fraternidade e solidariedade pelas quais os sistemas de ensino colaboram para o desenvolvimento dos estudantes e para uma convivência pacífica e ética entre indivíduos e nações. A liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Tem ainda o respeito à pluralidade, à diversidade e aos direitos humanos. A participação da comunidade visando a implementação de decisões pedagógicas, administrativas e financeiras. Tem ainda a corresponsabilidade interativa que existe entre a escola e a família, a instituição escolar e a família. Tem ainda a liberdade de criação e atuação das entidades estudantis, a valorização da experiência extraescolar, a vinculação da educação escolar, do trabalho e das práticas sociais, a garantia do direito à educação e aprendizado ao longo da vida. Tem o fortalecimento da unidade nacional por meio de um regime de colaboração que existe entre os sistemas de ensino dos estados, da União e dos municípios, com o nosso sistema aqui do DF.
a preservação dos valores e tradições locais e nacionais, a coexistência das instituições públicas e privadas, a gestão democrática, que é alvo do artigo 4º, a gratuidade do ensino público e, por fim, a competência, a eficiência, a eficácia e a pertinência social na gestão institucional dos espaços e dos processos educativos, em busca permanente pela qualidade, por um padrão de qualidade. E aí, viu que são maiores do que os que estão na LDB, mas que fazem referência ao que está lá e trazem a especificidade do DF? Não há nada de anormal, mas eles nos chamam a atenção porque são em número maior do que do texto da LDB, então por isso chama a sua atenção para o artigo 3º. No artigo 4º ele vai falar da Lei de Gestão Democrática, mas cuidado, essa resolução ela vale tanto para o sistema público quanto para o sistema privado, e a gestão democrática é só do público, então por isso não vai ser dado grande ênfase aqui na resolução. A ênfase à gestão democrática é dada no regimento escolar que você vai assistir às aulas posteriormente, tudo bem? Vamos em frente então, dá uma olhada aí, ó. Lei de Gestão Democrática. O DF tem uma lei de gestão democrática? Tem, gente. É a Lei Distrital número 4751 de 2012. Ela cai na sua prova? Não, não cai, beleza? Então, vamos entender um pouquinho do que diz a nossa resolução. Essa lei, que é do Sistema Público de Ensino aqui do DF, ela tem por finalidade possibilitar a autonomia, então vou colocar aqui a sua finalidade, é possibilitar a autonomia pedagógica, administrativa e financeira das instituições educacionais e incentivar o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas e a melhoria da qualidade com as normas, diretrizes e políticas educacionais da nossa rede pública de ensino aqui do Distrito Federal. Esse é o papel dessa Lei de Gestão Democrática. A partir daqui, começamos a trazer regras ligadas à educação básica e eu quero chamar a sua atenção. Essa resolução, ela fala do sistema como um todo, né? Ela define quem é o sistema de educação. Então, inclusive, a UniDF é do nosso sistema, mas ela não está atendida aqui nessa resolução. Essa resolução, ela tratou da educação básica e de suas modalidades, com exceção de uma, que é a educação especial, que tem uma resolução própria. Então, ó, essa resolução, quando tratar da educação superior, apenas vai citá-la, não vai falar de suas regras para a UniDF, tem resolução própria. E aqui, então, a gente fala só de educação básica para as escolas públicas e privadas e todas as modalidades. Lembrando, com exceção da educação especial, que tem resolução própria. Vamos em frente, então, abençoadinhos? Olha aí, educação básica. Ela é obrigatória dos 4 aos 17 anos de idade, assim como diz o texto da LDB, e vai cumprir as funções indissociáveis para o exercício da cidadania, o prosseguimento dos estudos e pesquisa, e vai ter a função do educar e cuidar, com destaque para a inserção no mundo do trabalho, já desde o ensino fundamental e também no ensino médio, tá bom? As etapas e as modalidades vão ser oferecidas nas nossas instituições que são ou criadas ou credenciadas pelo nosso sistema de ensino. E aí tem duas diferenças, tá, gente? Instituição criada, instituição credenciada. Quando você vê esses nomes, você já vai identificar aí na sua cabeça que a criada é pública e a credenciada é a privada. Por quê, professor Carlinhos? O próprio ato de criação de uma escola de educação básica regular já dá a ela o credenciamento quando ela é pública e ele não precisa ser renovado. Quando a escola é privada, todas precisam autuar um processo para que isso aconteça. E essa resolução fala desse processo. Então, só para que você já tenha isso aí na sua cabeça, tá legal? Então, as diferentes etapas e modalidades são oferecidas em instituições criadas ou credenciadas, de acordo com as normas e diretrizes aqui do Distrito Federal, tá bom? O Estado, então, deve assegurar, a função, né, o dever do Estado, ele deve assegurar o acesso ao ensino obrigatório e gratuito, público na rede pública de ensino aqui do Distrito Federal. O que é obrigatório e gratuito? Dos 4 aos 17 anos, não esqueça. E a Secretaria de Educação, que é o órgão que oferta aqui, né, a educação, é a rede pública de ensino, ela vai promover a chamada obrigatória para todas as etapas e modalidades da educação básica. O que é essa chamada obrigatória? Na prática, é aquele ligue no 156 e faça a sua matrícula. É a nossa chamada pública, tudo bem? Passado isso, gente, nós temos as competências gerais, né, da educação básica. Então, no artigo 6º, ele traz esse posicionamento para você que está aqui comigo.
tá bom? Então, lá no artigo 6º, ele fala das competências da educação básica. Então, vou eu aqui colocar para você, só para que você lembre-se, olha só, no artigo 6º, ele vai falar do quê? Das competências gerais para educação básica. E aqui, meus queridos e minhas queridas, ele coaduna com o texto da BNCC, tá bom? É exatamente aquelas mesmas competências que nós temos na BNCC, tá bom? Então, não se esqueçam. Coloquei aqui igualzinho a BNCC, tá legal? Para você não se esquecer. Vamos então listar quais são as palavras-chave das 10 competências? Vamos, então, 6, 7, 8, 9, 10. Quais são as palavras-chave, professor, das competências, para que eu possa depois resgatar em minha mente o que está disposto aqui no artigo 6º. Vamos lá, então. É com relação ao conhecimento científico, né? O pensamento, que deve ser um pensamento científico, crítico e criativo. Cuidado com a cultura, que é o senso estético. Senso estético. A competência da comunicação, né, de conseguir se expressar e o uso da linguagem, da argumentação. Tem competência da cultura digital, do desenvolvimento do letramento digital. Tem competência da autogestão, né, do autocuidado consigo e com o espaço, autoconhecimento e autocuidado. Tem competência de empatia com o espaço, com as pessoas e de cooperação. E tem a competência da autonomia. São as competências descritas lá no artigo 6º. Seguindo, então, vamos para o artigo 7º. O artigo 7º, ele fala das instituições que aqui estão no Distrito Federal. Ele vai falar que as instituições devem obedecer. Então, ele está falando aqui, ó, de regra, obedecer o que está disposto na legislação, que é o cumprimento das normas. Todas as instituições públicas ou privadas devem cumprir as normas. E elas são seres distintos de suas mantenedoras. Então, ó, mantenedora é uma coisa, instituição educacional é outra. Tem obrigações, nomes diferentes e assim vão se organizar. Tudo bem? Essas instituições podem ser públicas ou privadas. Essa é uma regrinha, tá? E o nome delas, a denominação delas, o nome, deve guardar referência, né? Guardar coerência com o que ela oferta. E não pode usar o nome de quem já existiu, quem está credenciado, autorizado, ou quem já deixou de existir em algum momento. Tá legal? Não posso usar cópia de nomes, tá? De instituições que estão credenciadas, autorizadas ou extintas. Por exemplo, então, não posso criar um nome qualquer para uma escola, como, por exemplo, Cabarezinho dos Pequenininhos. Não pode, não faz nenhum sentido. Não está ligada à nomenclatura daquilo que oferta, não é? Então, os nomes devem ser nomes que estão ligados à oferta da educação. Por exemplo, biângulo, 2 ângulos, é uma reta. Não faz nenhum sentido, mas existe escola com esse nome. Então, essa é uma análise subjetiva, não vá para a prática, senão vai dar treta, tá bom? Pessoal do Colégio Biângulo, é só brincadeira, tá? Vamos para o artigo 9º, senhores, olha só. As instituições podem ser públicas e privadas e gozam de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira, tá bom? Podem elas estabelecer parcerias, e lembrando, as parcerias também devem ser avaliadas pelo Conselho. Para quê? Para que oferte-se educação com qualidade. Essa é uma regrinha, tá bom? As instituições devem elaborar um projeto pedagógico, devem cuidar dos seus regulamentos e também do seu calendário. Lembrando, o calendário da pública é feito pela pública e depois, ouvido todas as pessoas, ele é publicizado. O da privada, ele é construído pela privada e é avaliado pela pública. A Secretaria de Educação, então, vai avaliar os calendários escolares para que eles possam ganhar aí
o efeito que nós precisamos, tá? Então a escola privada vai lá, faz, e a Secretaria de Educação baliza para ver se está ok ou não. Quem não está dentro das instituições que nós vamos acompanhar? As instituições militares. Elas são subordinadas ao sistema de ensino militar e têm regras próprias. Então, o Colégio Militar de Brasília, esse não é regulado por essa resolução, porque ele é um colégio militar que tem regras próprias. Vamos então seguindo aqui. Nós temos depois, dentro do nosso texto aqui, do nosso texto da nossa resolução, tipos de instituições, beleza? Tipos de instituições. E eu vou chamar a sua atenção, vou fazer aqui, pedir um slide em branco aqui, vou manter aqui. Carlinhos, quando você faz isso é por quê? Porque eu estou criando um slide branco para te explicar uma coisa legal, tá bom? Olha aqui, ó, vou colocar na tela. Existem 3 tipos de instituições que são diferenciadas, e aí você também pode matar isso aqui, que é a instituição internacional, tem instituição bilíngue e tem instituição internacional bilíngue. Deixa eu colocar aqui. Internacional bilíngue. E aí, o que você precisa entender? A língua e as regras, beleza? Então, vou colocar aqui, ó, regras. Se ela é internacional, gente, as regras é do Brasil ou de outro país, de onde ela tem lá a sua origem? É claro que é do outro país, do país que ela é credenciada. Então, o Brasil nem está nem aí para essa escola. Ele não vai fiscalizar. Aqui ela vai funcionar como um curso livre. A bilíngue, as regras são do Brasil, porque ela deve ofertar a nossa língua. E a bilíngue internacional vai seguir 2 tipos de regra. As regras do Brasil e do outro país que ela é credenciada. Ok? Com relação, gente, à língua, tá bom? Vou colocar aqui, ó, língua em azul, que vai ser o que eu vou escrever. A internacional, a língua também é do outro país. Não é nossa, é do país de origem, tá bom? Então, lembrando, do país de origem vai ser a língua dessa escola. A bilíngue vai falar em português e também a língua escolhida. Vou colocar aqui a língua escolhida para o projeto bilíngue. Língua escolhida. Ok? E a internacional bilíngue, a mesma regra. Português e a outra língua, a língua do país de origem. Fechado? Feito isso, vamos falar da bilíngue, tá bom? A bilíngue diz o seguinte: a instituição bilíngue que oferte educação básica de acordo com o sistema brasileiro, cujo desenvolvimento deve acontecer em língua portuguesa e em outra língua, como eu disse para vocês, ela é credenciada pelo nosso sistema de ensino. Ó, e aí aqui um apontamento legal, tá, gente? Libras, língua brasileira de sinais, e a língua indígena, quando utilizadas, elas vão preceder a língua portuguesa. Então, entenda. Tem o bilinguismo? Bilinguismo. Na regra, a primeira língua é o português, mais a outra língua. Nas escolas bilíngue é assim, tá? Só tem uma exceção. Quando eu falar de Libras ou da língua indígena, essas vão ser primeira língua. Depois, mais o português. Aqui, ó, o português é primeira língua e a outra língua é segunda língua. Aqui é o inverso. Português é segunda língua. Fechado? Só para que vocês entendam aí essas características. Então, o bilinguismo, tanto para Libras quanto para a língua indígena, tem esse diferencial aqui no DF, proposto lá pelo artigo 12, tá legal? Da nossa lei, da nossa resolução aqui do Distrito Federal. Vamos seguir em frente? Vamos lá no artigo 16, que vai falar da composição dos sistemas de ensino. Lembrando, a educação básica pode se organizar em séries, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos, grupos não seriados ou formas diversas de estudos, sempre que o processo de aprendizagem assim o recomendar. Tá legal? Mesmo texto que diz a nossa querida LDB. E a gente tem autonomia na organização dos níveis da educação. Níveis esses que são educação básica e educação superior. E a gente vai ter nas instituições públicas e privadas a oferta de educação infantil, de ensino fundamental ou de ensino médio. Essas são as nossas etapas que vão ser ofertadas nas instituições criadas ou
credenciadas. E ainda eu posso fazer oferta nas modalidades da educação aqui no Distrito Federal. Modalidades essas que vão ser todas aqui descritas, com exceção da educação especial, asterisco, porque ela tem uma resolução própria para tratar dela. A gente vai apenas conceituá-la, tá bom? Todas as modalidades aqui descritas vão trabalhar a educação aqui no Distrito Federal para grupos específicos. E lembrando, a educação indígena e quilombola, essa deve reconhecer as especificidades étnicos, culturais de cada povo, de cada comunidade, respeitar também os processos, os princípios constitucionais. Volto eu aqui para falar que a educação superior também tem um asterisco, porque ela tem resolução própria. O que ela vai tratar vai estar nesta resolução. Para finalizar a aula de hoje, olha aí, ó, a educação superior e a educação especial têm resoluções próprias e a gente começa a tratar das regras da educação básica. Regras da EB, da educação básica. A carga horária, gente, é mínima de 800 horas para a educação infantil e para o fundamental. E no ensino médio, a gente já tem um mínimo de 1.000 horas. Beleza? Isso vai estar distribuído aí em no mínimo 200 dias, excetuando os dias de exames finais. Essa é uma regrinha bem tranquilo, tá bom? Com relação à carga horária do dia, nós vamos ter 3 jornadas. 3 tipos de jornadas. A jornada parcial, ampliada ou integral. A parcial é de no mínimo, tá? Vou colocar sempre aqui a palavra mínimo para você não esquecer. No mínimo 4 horas, tá legal? A ampliada, no mínimo 5 horas. E essa 1 hora a mais, todo o que for trabalhado, não é só para o aluno ficar lá, não. É para estar trabalhando competências e habilidades da educação básica. Não é só um preenchimento de espaço, tá legal? Fiquem atentos. E a integral, no mínimo 7 horas, é uma incorporação de maior tempo e espaço para potencializar as aprendizagens. Para ti trazer informações importantes, o que é um dia letivo? É aquele que tem no mínimo 4 horas de atendimento em turmas separadas, tá legal? Não pode ser um momento onde está todo mundo no oba-oba, isso não é dia letivo, tá bom? A saber, isso está lá dentro do nosso material, tá bom? Dentro do nosso material, dentro da nossa resolução. Para todo mundo, o intervalo, gente, lembrando, o intervalo, regra, ele não deve compor a carga horária se não tiver acompanhamento do corpo docente. Então, o intervalo, você tem que tomar cuidado, é uma exceção. Se tem professores acompanhando, se tem planejamento de ação, é carga horária que vai ser utilizada. Se não tem essa atividade, se é um momento livre dos alunos, sem acompanhamento dos professores, não. Ele não pode estar na carga horária mínima que a gente aqui está tratando, das 4 horas que nós conversamos. Tudo bem? E existe a possibilidade de atividades não presenciais também comporem a carga horária, o que vai ser utilizado lá na estrutura do novo ensino médio. Tranquilo isso aqui? Começamos a conversar agora sobre as regras da educação básica e eu vou trazer muito mais para vocês no próximo bloco. Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço, tchau, tchau!